Cumprimento a todos, companheiros e companheiras do Partido Democrático Trabalhista, para mais uma sessão de aulas sobre esse curso de formação político-doutrinária, examinando especificamente o manifesto e os estatutos do partido, sempre acompanhado da nossa Constituição. O tema que nos propomos hoje são os compromissos prioritários do nosso partido. Todo partido tem compromissos que prioriza, que dá significativa importância. Nós do PDT assumimos o compromisso de defender a criança e o jovem, os trabalhadores, a mulher, a população negra, a população indígena, a natureza, o meio ambiente e, fundamentalmente, está na moda, preste atenção, isso hoje, a recuperação das concessões cedidas a empresas internacionais, que estão disseminando serviços públicos, principalmente a telefonia do nosso país. Então nós vamos ao primeiro ponto, criança. Por que a criança e o que o PDT pensa sobre isso? O que não move a humanidade, em princípio, é a defesa desde o nascituro, aquele que vai por nascer, até o que ele nasceu, a criança, o jovem e o adolescente. São as populações de pequena idade que tem que ser assistida de todas as formas pelo Estado e pela família, a fim de que cresçam saudavelmente, com responsabilidade, no ambiente familiar, com educação e posteriormente com acesso a trabalho e emprego. A criança, é possível que todos se imaginem e pensem que todos a ela devotem o máximo dos cuidados. Lamentavelmente, não é assim. Seguidamente sofrem de maus tratos, abusos de toda a ordem. Então é preciso que os partidos políticos de respeito como o nosso respeitem esse compromisso prioritário e elevem a uma situação peculiar, em primeiro lugar, a defesa dos interesses da criança e do jovem. A esse ponto, falando em jovem, eu falo em estudante. Tiro das páginas desse livro aqui, esse compromisso prioritário, e remeto você que está me vendo e ouvindo às lutas dos estudantes no nosso país, nessa hora dramática que vivemos, e também os estudantes a nível internacional, como por exemplo na França, na Espanha, na Grécia. O que estão fazendo esses jovens estudantes? Estão lutando por melhoria de qualidade de ensino e cada vez melhor, aperfeiçoamento dos professores. É por isso que o nosso partido tem uma visão de que para proteger a criança, o jovem e adolescente é só através da escola integral. Ou seja, de manhã e à tarde dentro da escola, desenvolvendo tarefas, aulas de jogos, prática esportiva, além de a complementação do período educacional. Tirando o jovem das ruas, a fim de que ele possa, num período completo, integral, durante a manhã e a tarde, ele possa desenvolver melhor as suas aptidões. Por isso que a escola integral, na concepção de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e outros que compuseram e compõem ainda os vultos da história trabalhista, nós nos inspiramos neles, na atuação deles quando governantes foram, quando desenvolveram métodos de trabalho dentro dessa perspectiva de escola integral. Aliás, o plano nacional, o plano estadual e os planos municipais de educação preconizam isso. Até 2018, a metade das escolas brasileiras terão que estar assistida 50% de escola integral e assim sucessivamente no 2020, na década de 20, nós estivemos todas as escolas brasileiras com educação integral. O ponto seguinte, nós defendemos o interesse do trabalhador. Também saio desse livro aqui, o Estatuto do Partido, e nos remetemos à hora de agora. Há de novo
vontade de que os atuais governantes do nosso país mexam na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, dizendo, orando a pílula, flexibilização. O que é a flexibilização? Nada mais é do que desrespeitar os direitos adquiridos na legislação trabalhista e que ficarão abaixo, por exemplo, de uma negociação patrão-empregado. Ora, nem todos somos e pertencemos aos sindicatos, grandes sindicatos de São Paulo, CUT, CGT e a Força Sindical. A maioria do nosso povo trabalhador ainda não está sindicalizado, não se iludem quanto a isso. Qual é a perspectiva que um trabalhador tem de sentar numa negociação e ganhar um salário justo? Vai ser como estão pretendendo agora, vai ser uma composição salarial menor, sem a garantia do salário mínimo. Então, é preciso que nós prestemos bem atenção, para que não mexam com os direitos do trabalhador. Conquista do trabalhador assente pertencendo à CLT é sagrado. O outro ponto seguinte, da mulher. Quando veio, nós lembramos a lei da Maria Penha, e houve seguida, a mulher teve mais coragem, mais vontade, mais disposição, e passou aí para essas delegacias da mulher que foram criadas especificamente para dar mais atendimento. Isso há alguns anos atrás. Então ela veio sendo aplicada a lei Maria da Penha. No sentido de que aquele que abusasse, que ferisse o não dito pela mulher, esse estava sendo penalizado. Acontece que o noticiário registra que está havendo um recrudescimento, um retorno à violência impressionante contra a mulher. Então precisamos prestar atenção, os partidos políticos têm que enfrentar essas questões, utilizar a tribuna, manifestar-se em reuniões, ir para a justiça e continuar protegendo os direitos da mulher. A mulher como a criança são maiorias que estão fragilizadas e minorizadas diante de uma sociedade que ainda, lamentavelmente, é machista. Então, o PDT tem também a mulher como um objetivo, um compromisso prioritário. Outro compromisso, o quarto compromisso, é a causa pelas populações negras. Outra, há notícias aqui e acolá de que está havendo também problemas em relação ao racismo e jogar a população negra a uma situação secundária na nossa comunidade. É bom lembrar os dados do IBGE. A maior parte da população brasileira, 52%, 53%, é composta por cidadãos de cor negra e parda. Eu tenho um filho, por exemplo, que é pardo, está lá na identificação dele, pardo. Então nós somos pardos, nós não temos pardos negros, porque a nossa origem é assim. A nossa origem não é só europeia, é a europeia que cruzou, que veio para cá nos idos de 1800, 1850 e 1870, as imigrações europeias, cruzaram com o negro que era escravo e cruzaram com os índios. Então essa é a formação, é a etnia do nosso país. Então nós não precisamos radicalizar, mas não precisamos jogar num plano secundário a população negra. Por isso que um partido político que se preste, ele tem que observar nesse sentido, erigir, como nós erigimos, com um compromisso prioritário, a defesa da população negra. Assim também os índios. Os índios ainda existem. Só que onde eles existem, por onde em maior número lá na região norte, tem ouro, tem prata, tem manganês, nióbio, xenônio, alumínio, terras raras, urânio, enfim, material que é motivo de cobiça internacional, de parte de igrejas e de parte de multinacionais e de governos estrangeiros. Então, nós temos que prestar atenção, porque os índios em cima daquela terra estão guardando a nossa riqueza. Eu digo a nossa riqueza do Brasil, e não dos estrangeiros, e não dos interesses dos estrangeiros. Temos então que defender a população indígena, não só porque eles são guardiões da nossa soberania nas fronteiras com o nosso país, mas porque ele é um ser humano, e porque ele está aqui antes de nós.
Ele sempre esteve aqui. Nós é que viemos aqui depois. O sexto compromisso é a defesa da natureza. Claro, porque se aqui, por exemplo, Itapema e essa região, se nós acabarmos com o morro, vamos acabar com o manancial. Acabando com o manancial, nós não vamos ter água, não vamos ter problema d'água. Não temos ainda um processo perfeito de dessalinização da água do mar. Então, até lá, nós temos que respeitar a nossa natureza. Mantê-la intacta a fim de que tenhamos a flora, a fauna, as árvores, os frutos, as flores, os bichos. Isso nós temos que manter. Nós temos bem vivo na nossa cabeça, o trabalhista, isso, que temos que defender o meio ambiente, a natureza. E o sétimo compromisso, e último compromisso, é a recuperação daquelas concessões que foram entregues aos estrangeiros a preço de banana. É por isso que às vezes volta e meia chamam o Brasil de República das Bananas. Porque nós não respeitamos o que é nosso. Nós não valorizamos o que é nosso. Nós temos empresas como a Vale, foi entregue de mão beijada. A telefonia da mão de truste português e espanhol. Por que isso? Eu lembro, para concluir essa aula, eu lembro o que o Brizola fez no Rio Grande do Sul, isso é contado em prosa e verso em muitos livros. O que ele fez, que nós vimos sendo dominados há muitos anos pela ITT, a International Telegraph Telephone, e a Bond & Share. Eles dominavam o telefone e dominavam a energia. O que o Brizola fez? Ele indenizou. Uma delas ele deu naquela época era um cruzeiro, e a outra não deu nada, zero. Encampou, pegou aquilo e transformou em empresas do Rio Grande do Sul, empresas nacionais, a esse preço, e ficou com tudo e está lá produzindo até hoje. E deu um embate internacional e o Brizola se defendeu nas cortes internacionais e ganhou. Por quê? Porque é interesse público. Interesse público é interesse da nação, é interesse do Brasil. É isso que deve governar a cabeça de um político sério e um partido sério. Por isso que então, esses 7 compromissos, a criança e o jovem, o trabalhador, a mulher, o negro, o índio, a defesa do meio ambiente e a recuperação do que é nosso e que foi dado para o estrangeiro, que nós temos que recuperar cedo ou tarde, esses são compromissos do Partido Democrático Trabalhista. Muito obrigado e até a próxima aula.